livro do profeta Abacuque, no capítulo 1, versos de 1 a 4. Nós estamos nessa nossa série de mensagens sobre as perguntas da Bíblia, perguntas que a Bíblia nos faz, percorrendo quase livro por livro, né? E agora chegamos ao livro do profeta Abacuque. Semana passada, quando preguei no livro do profeta Jonas, falei da vontade de ler o texto inteiro, porque é tão curtinho. A mesma vontade de ler o livro de Abacuque inteiro, porque é tão curtinho. Eu convido você a fazer a leitura hoje ainda, quando chegar em casa, se der tempo, senão nas primeiras horas do dia de manhã. Um texto de 3 capítulos, mas com uma enorme riqueza. Há algumas pessoas que servem a nós assim como modelos. O profeta Abacuque é uma dessas pessoas, uma pessoa que se tornou amigo de Deus. E exatamente por conta desta amizade profunda com Deus, Abacuque pôde, na presença de Deus, ser muito irreverente. Às vezes achamos que, quando nos tornamos amigos de Deus, temos que nos revestir de uma reverência que não nos permite muita coisa. Ao contrário, os servos que precisam ter muita reverência diante de seu Senhor. Mas os amigos podem ser verdadeiros. Lembra, Jesus disse? Eu não chamo mais de servos, mas de amigos. Os amigos podem, porque sabem que estão diante de um amigo, podem ser verdadeiros. E Abacuque, ao longo desse pequeno livro, nos dá uma demonstração de alguém que é verdadeiro diante de Deus. Inclusive, verdadeiro o suficiente para dizer com sinceridade coisas que ele não entendia. Coisas que estavam acontecendo à sua volta e que ele não compreendia. Coisas que ele estava vivenciando e vendo outras pessoas vivenciarem e que para ele não fazia muita lógica. Esses primeiros 4 versículos que nós vamos ler, de certa forma, retratam isso. Diz assim o texto bíblico: sentença revelada ao profeta Abacuque. E ele começa logo com perguntas. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não me salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo e a justiça é distorcida. Isso é a introdução do livro do profeta Abacuque. Que o primeiro verso diz que Deus fala, sentença revelada ao profeta Abacuque. E parece que logo depois dessa frase virá o Senhor dizendo alguma coisa, né? Porque a sentença do Senhor revelada a Abacuque. Então a gente cria a expectativa de, então Deus vai dizer a Abacuque, deixa eu ver o que Deus vai dizer. Mas o que nós encontramos logo de pronto não é Deus dizendo algo a Abacuque, mas Abacuque dizendo algo a Deus. E o que ele diz a Deus não é alguma coisa postiça, alguma coisa artificial que às vezes nós falamos na presença de Deus. Eu acho muito interessante algumas das orações que nós fazemos, né? Aquelas que começam assim: amantíssimo Deus, genuflexos na tua presença e nós te adoramos. Sabe essas orações assim que parecem uma peça literária, né? Irretocáveis do ponto de vista da gramática, da sintaxe, dos recursos de linguagem, mas parecem como uma lata vazia que bate, mais por falta de conteúdo do que por outra coisa. Não que não sejam também essas orações sinceras, mas muitas vezes essa é uma formalidade que
presente em muitas orações, disfarçam uma distância na relação daquele que ora e desse Deus para o qual oramos, no qual colocamos nossa força, no qual colocamos nossa existência e até mesmo diante do qual colocamos nosso coração sincero. Abacuque não tem meios termos. A primeira expressão é: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me responderás. Essa é a primeira expressão que Abacuque tem para colocar diante de Deus. E tu não me escutarás. Gritar-te-ei violência e não me salvarás. Alguém pode ler? Se tirássemos da Bíblia e colocássemos essa oração, sei lá, na internet e mandássemos por e-mail pedindo que as pessoas fizessem uma avaliação, como você acha, o que você acha dessa pessoa que disse esse negócio para Deus? Nós diríamos: muita irreverência. Ele esqueceu quem é Deus e quem é Ele, né? Esqueceu os papéis certos. Certamente nós teríamos uma leitura, ou possivelmente teríamos uma leitura assim, muito desabonadora desse profeta que dessa forma se apresenta diante de Deus. Mas é assim que Abacuque faz. E a pergunta, quem sabe uma pergunta tão incômoda, está no versículo 3. Imagino que também possa ser, vez ou outra de nossa vida, a nossa pergunta. Abacuque diz assim ao Senhor: por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Abacuque está diante de uma sociedade, de um tempo, de um momento muito específico, tem suas questões, mas de certa maneira muito semelhante ao nosso. Esses últimos dias, passando lá e cá, os canais de televisão, fiquei observando, pensando nesse texto. Quando parecia que aquele fantasma que rondou o mundo na década de 70 e 80, Guerra Fria, né? Os que têm um pouco mais de idade, ou os que estão estudando história nesse momento, para não deixar ninguém de fora, imagina, aquilo era toda semana alguém ficava apavorado porque uma guerra em escala mundial estava prestes a acontecer, e os mísseis que vão ser lançados. Quando parecia que isso tinha acabado, agora se reacende uma guerra sem tamanho, uma violência escalada que a gente não imagina. Está longe de nós, a verdade, tão distante, mas quando nós olhamos mais para próximo, isso não é muito diferente. Depois de vermos um pronunciamento ou uma página da nossa história, onde o poder máximo de nossa nação, desejoso de dar um exemplo a todos nós, pune com rigor aqueles que desviaram rios de dinheiro, agora a mesma corte decide por outro caminho, afrouxa de tal maneira a pena, né, daquelas pessoas, que passa a nós mais uma vez aquela sensação de que o forno está quente e as pizzas estão assando. Então, não é isso que diz o Abacuque, no verso 4, diz assim: por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é distorcida. Mas não parece uma coisa muito nova, muito recente, muito dos nossos dias? O que parece que não é tão novo, o que não nos é tão recente, não são essas coisas que acontecem, mas é uma santa indignação que se mostra junto ao profeta. Tempos iguais aos de ontem nós temos hoje, profetas muito diferentes. Tempos iguais, não importa se é a injustiça ou se é a violência protagonizada pelos reinos antigos, ou se é a violência protagonizada pelos novos reinos. Não importa tanto se é a injustiça de 2000 e tantos anos atrás, ou se é a injustiça de hoje. Quase a mesma coisa, embora tanta coisa do ponto de vista técnico, tecnológico tenha avançado, mas basicamente nós vemos as mesmas coisas.
mas os profetas, lembra daquela propaganda? Ei, você se lembra da minha voz? Mas os meus cabelos, é um pouco disso. As questões são as mesmas, mas os profetas, né? Muito educados os profetas de hoje, muito polidos, politicamente corretos, quase nunca tem uma indignação que aquece seus corações, quase nunca tem uma fala como essa, mesmo diante de Deus, porque Abacuque, quando está diante de Deus falando essas coisas, está imediatamente falando para os seus contemporâneos. Abacuque, quando está dizendo, escrevendo estas coisas, está comunicando esta sua indignação para todos aqueles que estão à sua volta. Nós mesmos hoje temos acesso a isso, porque Abacuque coloca estas questões. Até quando? Até quando? Bem, até quando é o brado de alguém que não consegue mais se acomodar diante de um estado de coisas como esse? Isto é, até quando é a expressão de alguém que não consegue mais conjugar aquilo que sabe de Deus, aquilo que experimenta de Deus, aquilo que conhece do Senhor e tudo mais que o cerca? Parece que tem uma coisa errada. Abacuque conhece Deus, é profeta do Senhor, e aí ele vê o que vê, e no seu coração vai fermentando uma falta de sossego, que quando transborda, se expressa assim: até quando? Esse até quando é só o que transborda de um coração profético, que foi acometido de uma indignação. Tempos semelhantes, profetas tão diferentes. Os profetas de hoje se ocupam muito mais em falar contra práticas sexuais. Os profetas de hoje se incomodam muito mais em falar contra pontos doutrinários dessa e daquela prática, dessa e daquela denominação. Os profetas de hoje se importam muito mais com questões das estruturas eclesiásticas do que com questões como essas, que eram tão fundamentais para a vida de Abacuque. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Eu diria, há 3 coisas ao menos que nós podemos pensar a partir desta pergunta que faz Abacuque ao Senhor. Por quê? Por que o Senhor nos faz ver estas coisas? Primeiro, verso 11 do capítulo 1, nós ali reconhecemos e percebemos que o Senhor nos mostra essas coisas para saber qual é a perspectiva dele mesmo, qual é a visão dele mesmo em face a tudo isso. Olha o que diz o verso 11. Já é uma resposta do Senhor à fala de Abacuque. Então passam como passa o vento e seguem. E a frase é a seguinte: fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Esses que transformam o poder naquele que vai receber todo o culto, toda a adoração, toda a devoção. Deus diz: esses fazem-se culpados. Não nos enganemos, não nos enganemos. Deus não está neutro diante dessas situações todas. Deus não está domesticado diante de todas as situações. Pode até ser que os seus profetas busquem uma neutralidade em tudo isso. Para o escândalo, pode até ser que os seus profetas se silenciem diante dessas situações, mas Deus não se faz neutro e indiferente em face a essas coisas. Nos diz o texto: fazem-se culpados esses que transformam o poder no seu próprio Deus. Culpam-se eles próprios, trazem sobre si o juízo, amontoam como fogo sobre suas cabeças, esses que fazem do poder o seu próprio Deus. Então Abacuque tem logo de cara uma resposta para a sua pergunta.
pergunta: por que, Senhor, o Senhor me permite e me coloca na situação de ter que ver toda iniquidade e opressão? Em primeiro lugar, para ter clareza, o profeta ter clareza de que Deus toma partido. Nós repetimos muitas vezes que Deus não faz acepção de pessoas. Isso é verdadeiro. Agora, não vamos concluir disso que Deus não tome partido. Deus toma partido da primeira à última página do texto bíblico. Toma partido, e o partido que Deus toma é exclusivamente por aqueles que são oprimidos de alguma maneira por essas expressões, por essas estruturas, por essas pessoas que fazem do poder o seu próprio Deus. Quem sabe o maior momento do Velho Testamento, do Antigo Testamento, o momento que vai servir de exemplo para todos os profetas e depois para o próprio Novo Testamento, seja o Êxodo. O Êxodo é esse eixo para ler o texto bíblico inteiro, e nos diz lá no livro de Êxodo que o povo de Deus, que não era uma nação, não eram os hebreus como uma nação, mas os hebreus enquanto um punhado de gente oprimida pelos egípcios, e que Deus se mostra ao seu profeta dizendo a ele: eu ouvi o clamor do meu povo, eu vi o seu sofrimento, por isso desci para libertá-los. O movimento que Deus faz não é um movimento para junto dos egípcios, nação forte, reino cheio de todos os recursos. O movimento que Deus faz é para junto dos anauíns, para junto dos oprimidos daquele tempo, para junto dos hebreus. Mas não é para garantir que os hebreus não são intocáveis daqui para frente, porque em outro momento, quando esses hebreus, agora como nação constituída, vai oprimir-os demais, o que Deus faz? Se coloca contra eles. Porque a lógica aqui não é ter um crachá: eu sou do povo de Deus, logo Deus estará comigo em qualquer circunstância. Não, Deus esteve junto do seu povo quando esse povo foi oprimido, mas esteve duramente contra o seu povo quando esse mesmo povo se pôs como opressor dos demais. Se nós olharmos os profetas, e nós já passamos aqui por vários deles nas últimas semanas, veremos isso: o Senhor com uma dura mensagem contra Israel, o Senhor dizendo: eu vou usar, como está no livro do profeta Isaías, eu vou usar o povo que vocês odeiam como sendo um instrumento meu para ensinar a vocês como devem proceder. Deus não está neutro nessa história. É o que ele diz ao profeta. Para que, Senhor, o Senhor nos mostra todas essas coisas? Para percebermos com clareza como Deus se posiciona. Segundo lugar, para saber em que deve se fundamentar mesmo nossa vida, os filhos do Senhor. Olha só o que diz o capítulo 2, versos de 1 a 4. Abacuque 2, de 1 a 4. Depois de perguntar e de fazer perguntas tão duras ao Senhor, a postura de Abacuque logo depois é essa que está no verso 1. Pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Isso aqui é muito importante, porque Abacuque não é uma criança mimada que está fazendo birra com o Senhor, fazendo perguntas, revoltado contra ele. Abacuque está perguntando ao Senhor, mas está fazendo uma coisa fundamental: está na torre de vigia, como quem aguarda por alguma coisa. Ele pergunta e está aberto para ouvir a resposta do Senhor e o que o Senhor vai dizer a ele. Não é isso que está o texto dizendo? Pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. Então, atenção. E aí o verso seguinte nos diz: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo.
porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Essa expressão é uma expressão muito importante, que será fundamental para o Novo Testamento. Se nós formos lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 17, nós encontraremos mais uma vez essa expressão: mas o justo viverá pela fé. Isso aqui, Abacuque está ouvindo de Deus, e ele está aprendendo. Depois de perguntar por que o Senhor nos mostra essa coisa, Deus está ensinando Abacuque de que ele deve viver, onde deve estar fundamentada a sua esperança, a sua visão de mundo, a sua expectativa sobre as coisas que vão acontecer, em que ela deve estar fundamentada. Se ele, Abacuque, estivesse fundamentando tudo o que esperava, toda a sua visão, nos reinos de Israel e de Judá, ele estava perdido. Se ele estivesse fundamentando a sua visão nos sistemas econômicos daquele momento, ele estava perdido. Se ele estivesse fundamentando a sua visão em qualquer elaboração daquela época, ele estava perdido. E aí Deus diz a ele: o justo, Abacuque, viverá pela fé. Mas há aqui, irmãos, um risco enorme nessa expressão bíblica, porque nós podemos deduzir dessa expressão que o justo então viverá com um sentimento interior. Então, muitos já disseram isso ao longo da história: olha, está tudo acontecendo ruim, está tudo caindo, está tudo uma opressão que não acaba, os que têm mais condição oprimem os que têm menos. Aí a mensagem da igreja há muito tempo foi assim: irmãos, é assim mesmo, vamos descansar, é assim mesmo. Olha, vamos aqui, essa terra só podemos experimentar sofrimento, é a terra do ranger de dentes, é a terra das lágrimas. Então aqui não podemos esperar nada, porque o Senhor tem para nós lá no porvir um galardão. Então aqui nós choramos, mas lá Deus nos recompensará. E com essa conversa, muitas vezes, com essa mensagem que é travestida de verdade bíblica, mas que acaba por legitimar uma série de outras coisas, por isso a religião, o cristianismo inclusive, foi considerado por muitos como uma espécie de entorpecimento das consciências. Está tudo indo de mal a pior, mas o cristianismo vai entorpecendo as pessoas para que elas acostumem a sofrer onde estão e que esperem por alguma coisa no porvir, e enquanto não chega o porvir, que todos sofram e que as estruturas não sejam transformadas, porque afinal de contas é só no porvir, nós viveremos pela fé, nós vamos esperar só aquilo que virá, só aquilo que virá. Não é isso que o texto bíblico nos diz. Quando o texto bíblico nos diz que o justo viverá pela fé, ele não está querendo nos descolar dessa realidade, ele não está querendo nos alienar de todas essas situações. O texto bíblico, sobretudo à luz daquilo que o apóstolo Paulo vai repetir nesse texto na carta aos Romanos, está nos dizendo que o justo viverá por um jeito, por uma espécie de existência que nós só compreenderemos à luz da mensagem de Cristo, que é o reino de Deus. O que é a fé? A fé não é um sentimento que nos faz acomodados às situações. Nem tampouco a fé é uma vara de condão que faz com que milagres, como um passe de mágica, aconteçam. A fé é um jeito de viver que seja de acordo com aquele que é o autor e o consumador da nossa fé, o próprio Deus. Ter fé e viver por fé é viver de um certo jeito, de uma certa maneira, que se pareça com aquilo que nós lemos no texto bíblico chamado de reino de Deus. A fé não nos entorpece, ao contrário, a fé nos enche de poder, nos empodera para que nós vivamos mais e melhor a mensagem do reino de Deus, à luz do próprio Jesus Cristo. Poderíamos dizer com tranquilidade que a fé, à luz do Novo Testamento, é reproduzirmos em nós aquilo que Jesus vivenciou, é repetirmos nas nossas práticas aquilo que Jesus fez enquanto esteve aqui conosco, é assumirmos na nossa fala
aquilo que Jesus disse aos homens e mulheres com os quais conviveu. É transformar em atitudes nossas aquelas atitudes que Jesus teve. É encarnar na nossa existência o mesmo senso de ética e justiça que o próprio Jesus teve. É perceber que Deus é um Pai amoroso que quer nos conduzir para uma vida plena, assim como o próprio Jesus anunciou. Então fé não pode ser confundida em hipótese alguma com alguma coisa que faça que nós cruzemos os braços. Abacuque, quando ouve do Senhor essa expressão, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Abacuque está entendendo que, estando em Deus, ele tem todas as condições de permanecer como um profeta falando das coisas do Senhor. Abacuque compreende que ele não precisa sair da presença de Deus para buscar coisas novas para o seu povo, para buscar justiça para a sua nação, para denunciar a injustiça da sua própria nação. Porque às vezes é isso que parece. Quando na história as religiões, inclusive o cristianismo, acabaram por se aliar aos sistemas de injustiça, o que foi necessário? Aos crentes mais honestos, foi necessário a eles deixar a religião, deixar a igreja para conseguirem pensar na justiça, na ética, nos direitos. Mas não, Abacuque percebe o seguinte: eu posso permanecer no Senhor, porque o justo vive pela fé, é no contato, é na intimidade, é na profundidade, é na profunda experiência de amizade com Deus, que nós nos fazemos mais fortes para anunciar o reino desse mesmo Deus. Para que, Senhor? Ele pergunta. Para que me fazes ver a iniquidade e a opressão? Primeiro, para saber qual é a perspectiva de Deus, e depois para descobrir qual deve ser a sua própria perspectiva. Viver em fé. E viver em fé nos gera esperança. Nós não nos desesperamos, porque cruza os braços, acomodando-se, os que se desesperançaram. Os que se desesperançaram já não podem fazer mais nada, já não acreditam em mais nada, já não planejam mais nada, já não projetam mais nada. Mas aqueles que pela fé estão esperançosos, esses, mesmo vendo que tudo vai mal, conseguem projetar para o futuro qualquer coisa de transformação, qualquer coisa de mudança. Vivemos por fé ou por desesperança? Porque foi sincero com Deus, Abacuque, prestando atenção e ouvindo, pôde ouvir de Deus uma resposta sincera. O justo Abacuque não viverá por estruturas, o justo não viverá por governos, não viverá por sistemas. Porque o grande problema de viver por governos e por sistemas é que quando eles estão bem, estamos bem, mas quando eles ruem, nós vamos juntos com eles. Deixa eu dizer a vocês que eu fui filiado de carteirinha mesmo, tinha carteirinha do Partido dos Trabalhadores. Meu primeiro voto foi, confesso meu primeiro voto foi a Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores no Brasil, durante muito tempo, era o resto da ética na política. Pelo menos ele se compreendia assim. O resto da ética na política. Que tristeza foi o meu coração ver os capítulos dos anos passados. Mas minha esperança não está ali. Porque se minha esperança estivesse ali, então tudo estava desmoronado. A minha esperança está para além dessas coisas todas. A minha esperança está na promessa de Deus de que Ele vai instaurar um reino neste mundo. E que o seu reino não encontra nenhum reflexo nessas coisas todas que nós vemos por aqui, por mais que elas sejam positivas. O reino de Deus não depende disso. O reino de Deus depende de uma coisa. O reino de Deus depende de homens e mulheres que, por amizade profunda com o Senhor, entendem o coração do Senhor e fazem de suas vidas um caminho para que o reino do Senhor aconteça. É disso que depende o reino do Senhor. Depende de nós, portanto. Depende
nós aprendamos e não desistamos nunca de viver pela fé. Que tenhamos nossas preferências, essas e aquelas, que tenhamos nossos posicionamentos ideológicos, não há nenhum pecado nisso, mas que não resida nisso a nossa esperança, que não resida nisso o ardor do nosso coração. O ardor do nosso coração está colocado, como diz Deus a Abacuque, na fé, na certeza que temos de que o Senhor tem para nós e para esse mundo todo um estado pleno de vida, que nós chamamos salvação. Nós chamamos isso de salvação, mas nós precisamos encher de conteúdo uma expressão que às vezes fica tão gasta. A expressão salvação, por vezes na nossa boca, parece muito esvaziada. Por salvação, quase sempre nós, os crentes, entendemos um carimbo no passaporte celestial, para quando enfim deixarmos esse vale de lágrimas que é esse mundo, entrarmos na eternidade. É claro que essa é uma dimensão da salvação, e uma dimensão fundamental, é a plenitude daquilo que nós chamamos de salvação. Mas, meus irmãos, salvação é alguma coisa que já acontece, ou pelo menos já deveria acontecer, na vida de alguém que se encontra com Cristo, aqui onde está. Porque Ele quer nos salvar, e se nós vivemos em fé, e se entendemos isso, Ele quer nos salvar. O Senhor, quando se encontra com alguém, e encontra-se e fala e prega, essa pessoa acolhe a Ele. Olhamos tantas vezes no Evangelho, o Senhor está salvando essa pessoa. O Senhor, quando tem lá uma pessoa de mão ressequida, que está fora da roda das pessoas, e aí Ele cura aquela pessoa e a chama novamente para o meio de todos, vira para aquela pessoa e diz: tua fé te salvou. Porque aquela pessoa de fato foi salva do ostracismo que ela vivia por conta daquela sua deficiência. Ela foi salva. O Senhor, quando se encontra com aqueles homens que estavam por apedrejar aquela mulher adúltera, que para eles estava na condição de condenação, o Senhor, tratando com eles, deu a condição a eles deles serem salvos. Salvos de quê? Salvos da dureza de seu coração, que dependia exclusivamente da lei, do furor que havia neles, do desejo de justiça maior do que a própria justiça de Deus. Foram salvos. Aqueles que entenderam a mensagem de Jesus naquele dia foram salvos. O Senhor, que estava, quando procurado por Jairo, o chefe da sinagoga, tocado por aquela mulher que com fluxo de sangue toca a orla das suas vestes, e Jairo, um chefe da sinagoga que sabe tudo de escritura, está vendo aquilo, o mestre ficar impuro, o Jairo acompanhando passo por passo, depois vendo Jesus indo até a casa dele, tocando na filha dele, mais um gesto de impureza que deixava aquele homem impuro, levantando aquela menina já morta. O Senhor estava salvando a menina, sim, a mulher também, mas Jairo salva Jairo do tipo de leitura que ele fazia da escritura, que lendo o Levítico só tinha condenação e impureza. Agora, vendo o que Jesus faz com a mulher e com a filha dele, ele está salvo. Como poderia ler mais uma vez a Escritura? Da mesma forma que leu antes? Não mais, estava salvo. Então nós vamos encontrando do Senhor a experiência de sermos salvos. E salvos dessas coisas todas, um tempo que nós não sabemos qual, viveremos na plenitude da existência aqui. É como uma semente lançada no chão, que já é árvore antes de arrebentar a terra com seus brotos, que já é árvore antes de ter uma copa frondosa, que já é árvore antes de dar os frutos. Já é. Nós já experimentamos aqui aquilo que nós viveremos plenamente em um outro tempo. Mas isso nós só sabemos se fazermos a experiência de vivermos em fé, na esperança. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Em terceiro lugar, vamos para o capítulo 3. Em terceiro lugar, para saber que Deus é solidário com o sofrimento do justo. Irmãos, Deus não se deixa escarnecer. Nem tampouco Deus se mostra indiferente. O que a Bíblia nos diz é que o Senhor é com o seu povo.
E o seu povo não confundamos o povo de Deus com aqueles que ostentam rótulos, com aqueles que ostentam vínculos denominacionais, com aqueles que ostentam um tempo de religioso. O povo de Deus é a totalidade de homens e mulheres que seguem-no. Lembra que Jesus disse? Aquele que tem os meus mandamentos, eu os guardo. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu me manifestarei a eles. Então o povo do Senhor não é exatamente a totalidade das pessoas que preenchem lugares em templos. O povo do Senhor é a totalidade de homens e mulheres que seguem o Senhor e querem ver o reino do Senhor instaurado neste mundo. E Deus é solidário a estes. Diz o texto bíblico a partir do verso 16: ouviam e o meu íntimo, olha só o que está dizendo Abacuque. Ouviam e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acometeu. Abacuque agora está muito mais quebrantado do que no início do seu livro. No início do livro, Abacuque tem uma palavra indignada para dizer a Deus: por que, Senhor? E até quando, Senhor? E aqui Abacuque percebe, porque percebe claramente qual é a perspectiva de Deus. E porque percebe claramente como ele deve viver, Abacuque diz então: eu senti os meus ossos como esmigalhados, eu senti o meu íntimo se comovendo, se movendo, é como se as minhas entranhas se movessem, os meus lábios tremendo, esperando o dia da manifestação de Deus. Porque Deus, irmãos, se manifesta. A Israel, certa vez, Deus disse, no livro do profeta Joel, ao povo de Israel, Deus diz assim: não aguardem o dia do Senhor achando que vai ser moleza. Não aguardem o dia do Senhor achando que vai ser tudo bom para vocês, porque vocês estão distantes, ele diz ao povo de Israel, da palavra, do direito. E se estão distantes, não aguardem o dia do Senhor como coisa boa. É mais uma vez o que está dizendo aqui: olha, o dia em que Deus se manifestar, porque não há dúvida de que Deus se manifesta. Mas quando Ele se manifesta, diz Abacuque, é preciso ter os ossos retorcidos, com dó daqueles que Deus se manifestará de forma contrária. Queiramos nós, não nos acharmos juntos aqueles que Deus se manifesta de forma contrária. Lembre-se o que diz o texto do Evangelho de Mateus, final do Evangelho de Mateus: depois do apagar das luzes, é o jeito que Mateus utiliza para falar de uma realidade. Alguns serão chamados à direita de Deus e ouvirão do próprio Senhor: vinde benditos de meu Pai, porque eu estava, e aí começa uma série de situações, eu estava nu, me vestisse, com fome, me alimentastes, eu estava preso, me visitastes, estava doente e fostes ter comigo. E aqueles que são chamados à direita e ouvem essas coisas tão bonitas, assustados, perguntam: mas Senhor, quando é que nós te vimos dessa forma e fizemos isso? Ele diz assim: aquele que fizesse a um dos meus pequeninos, a mim fizesse. Aí tudo bonito, isso é lindo, mas tem o outro lado da moeda. Termina essa parte, Deus diz: apartai-vos de mim, malditos, porque eu estava nu e não me desses de vestir, estava com fome e não me desse de comer, estava preso e não me visitasse, estava doente e ninguém me deu a bola. Aí, com a mesma surpresa, os demais perguntam: mas Senhor, quando é que o Senhor esteve assim e nós não fizemos?
E aí ele conclui: quem não fez aos meus pequeninos, a mim não fez. Então não queiramos estar na parte que recebe tão dura palavra da boca do Senhor. Não queiramos estar. E o texto continua, verso 17 e seguinte, que nos dá clareza de como o Senhor se solidariza com aqueles que são seus, mas também com a necessidade de nós confiarmos no Senhor um pouco mais e mais. Verso 17: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Se a primeira palavra de Abacuque é: até quando o Senhor vai mostrar essas coisas? Eu vou perguntar, o Senhor não vai me responder. A última palavra é: Deus, o Senhor é o Deus da minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça. A última palavra de Abacuque é essa: mesmo que não haja nada, eu entendo o que devo fazer, devo esperar no Senhor, porque entendo qual é a perspectiva do Senhor. Eu já disse aqui de uma charge que vi há uns 3 anos atrás, que não sai da minha cabeça. É a conversa de uma pessoa com Deus, uma pessoa orando para Deus, aí Deus ali próximo a ela, e a pessoa diz: Senhor, eu não lembro do texto, eu vou criar um texto aqui. Senhor, cura minha filha. E aí dá um silêncio, não vem nada. Senhor, me dá um emprego. E aí vem um silêncio, não vem nada. Aí a pessoa fica pedindo, faz umas 3 ou 4 orações assim, não vem nada. Aí a pessoa diz assim: mas então, Senhor, o que eu posso esperar do Senhor? Aí aparece o último quadrinho da charge, Deus fazendo assim. Se há uma coisa de que Deus não ausenta das nossas vidas, é a sua presença cuidadosa, é a sua presença solidária. Porque nós vivemos, irmãos, num mundo, Abacuque vivia num mundo que faz com que ele clame dessa forma: até quando, Senhor, eu vou ficar bradando, o Senhor não vai dizer nada. Abacuque vive num contexto que leva-o a dizer isso ao Senhor: por que, Senhor, eu tenho que ver tanta iniquidade e opressão? Entende? Esse é o mundo do profeta Abacuque. Não pensemos que ao final desse livro tudo ficou 1000 maravilhas. Não ficou. Mas Abacuque, porque fez essa experiência de profunda amizade com Deus, pode dizer ao final: ah, Senhor, eu permaneço crendo no Senhor, que é o Deus da minha salvação, e aguardando pelo Senhor. Porque há nessa amizade de Abacuque com Deus uma certeza que brota em seu coração: Deus não é indiferente. Deus não é indiferente. Deus é solidário conosco. Deus é solidário conosco. E muitas vezes, meus irmãos e irmãs, a solidariedade de Deus para com o seu povo se expressa na solidariedade do seu povo consigo mesmo. Muitas vezes o Deus solidário fica claro diante de nós por gestos de irmãos solidários. Muitas vezes o Deus justo só é compreendido por muitos pelos gestos de um irmão justo. Muitas vezes o Deus misericordioso só é compreendido por muitos e conhecido por tantos pelos gestos e ações de um irmão justo e piedoso e misericordioso. A graça de Deus, que não cessa de manifestar-se desde que o mundo é mundo, muitas vezes só é compreendida por gestos de graça que eu e você somos chamados a manifestar. Até quando, Senhor? E por que me fazes ver essas coisas todas? Por que nós vemos tudo isso que vemos, irmãos? Por que contemplamos tudo isso que contemplamos? Quem sabe para comunicarmos a justiça, a misericórdia, a graça e a solidariedade de Deus para essas situações. Porque
o que esperam de nós, em face de uma injustiça, senão que nós, no dizer do povo, chutemos o pau da barraca. É isso que esperam de nós, né? É isso que aguardam de nós. Mas, quando não fazendo isso, nós manifestamos um sinal de graça e de misericórdia, aí tudo muda. Tudo muda. O que esperam de nós quando o que se mostra é alguma coisa perversa e violenta? Esperam de nós uma atitude igualmente violenta e perversa. Mas quando as pessoas não entendem isso e não veem isso, mas pelo contrário, veem um outro tipo de manifestação, então o que essas pessoas pensarão, senão que há algo que nos transcende, que vai muito além de nós e que nos faz viver de forma que até então elas não conheciam. Por que, Senhor, me fazes ver? Para 3 coisas, irmãos, ao menos, para sabermos qual é a perspectiva de Deus em face a isso. E a perspectiva de Deus é que Ele não está neutro nessa história. Por que nos fazes ver essas coisas todas que estão aí, para que nós aprendamos a viver, não pelos valores e sistemas que o mundo nos oferece, mas pela fé, que é a expressão do próprio reino de Deus? Por que é que nós vemos essas coisas todas, Senhor, que estão diante de nós? Para nós entendermos que o Senhor é solidário, Ele se mostra junto com aqueles que sofrem, junto com aqueles que são, por muitos motivos e caminhos, oprimidos nessa vida. A questão é, de que lado nós estamos, né? Essa é uma questão. A justiça de Deus não compete a nós, a graça de Deus não compete a nós, a misericórdia de Deus não compete a nós. Mas a nossa justiça, a nossa graça, a nossa misericórdia, essa compete a nós, Deus. E sobre estas coisas nós temos que responder. Às vezes nós nos arrogamos a discutir a justiça de Deus, achando que Ele deve agir assim ou assado diante de tal situação. Ah, Senhor, manda fogo do céu. Às vezes nós ficamos discutindo sobre a misericórdia de Deus, que para alguns é muito boazinha. Ah, se eu fosse Deus, fulano não sairia ileso dessa não. Se eu fosse Deus, ele ia ter. Por vezes nós discutimos essas coisas, mas essas não cabem a nós, cabem a nós as nossas. E a nossa justiça? E a nossa misericórdia? E a nossa graça? O que o Senhor nos chama é vivermos pela fé, ou seja, inspirados por Ele, que é justo, para sermos justos, inspirados por Ele, que é misericordioso, para sermos misericordiosos, inspirados por Ele, que é pleno de graça, para sermos graciosos, enfim, inspirados por Ele, que é solidário, para sermos solidários. Amém? Vamos orar? Certamente nós não vamos orar para que Deus seja mais justo, porque isso seria impossível. Não precisamos orar para que Deus seja mais misericordioso, porque também seria impossível. Mas quem sabe temos motivos para orar por nós, para que nós sejamos mais. Isso pode ser o motivo do nosso coração. Se você vê isso como motivo de sua oração, eu queria te convidar para orar comigo. Fique de pé. Nós vamos, com esse gesto, dizer ao Senhor: Senhor, eu quero fazer essa experiência que diz a Tua palavra, que o justo vive inspirado por Ti. O justo vive pelo Ti. Querido Deus, nós, nessa hora, diante da Tua palavra, nós que como profeta, Deus, vemos coisas tão semelhantes. Nosso dia a dia, não precisamos ir tão longe. Nosso dia a dia, infelizmente, contempla coisas semelhantes a isso que o profeta contemplou. E como o nosso coração sofre, Senhor, mesmo sendo conosco, ou com pessoas que nós amamos, quando a injustiça se coloca, quando a opressão se apresenta, quando o pecado nos machuca, como isso nos faz sofrer. Ó Deus, nós pedimos, dá-nos um coração como o coração do profeta Abacuque, que não descansa diante disso, que não se
se frustra e que não perde a esperança. Dá-nos, ó Deus, a graça de vivermos por fé. Dá-nos, ó Deus, a graça de sermos inspirados pela vida do Senhor, a fim de que a nossa vida manifeste as tuas obras, de que a nossa vida manifeste, ó Deus, o teu reino, para que nossa vida manifeste o teu querer. Nós pedimos a nós isso, Senhor. Dá-nos uma vida mais encharcada pela fé no Senhor, a fim de que nós possamos experimentar e que muitas pessoas possam experimentar a partir de nós o teu reino. É a oração que nós fazemos a Ti, no nome santo de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Vamos cantar e assim terminaremos o culto desta noite.